bem-vindos a mais uma palestra do Centro Espírita Fraternidade. É com muita alegria que eu estou aqui hoje para refletir um pouco com vocês sobre o capítulo 55 do livro Palavras de Vida Eterna, que foi trazido por Emmanuel por meio de Chico Xavier. O nosso capítulo é o capítulo Suportemos, mas antes que a gente comece a discutir sobre ele, a gente vai fazer uma oração inicial agora. Convido vocês a fecharem os olhos. Querido Pai de bondade, nos colocamos neste momento na sua presença. Convidamos aos nossos benfeitores, amigos espirituais, que nos auxiliem a absorver e a trazer para os nossos corações os ensinamentos que Emmanuel nos enviou por este capítulo. Que possamos sair ao fim deste momento de estudo com vontade de agir, com vontade de mudar, com vontade de praticar todos esses belos caminhos que ele nos coloca. E assim, colocamos-nos também à disposição da espiritualidade para que ela possa conversar conosco e nos trazer aquilo que é necessário. Que assim seja. Bom, então vamos lá, vamos começar. Vou ficar sempre aqui no cantinho da tela e aqui ao lado vão ficar os slides, tá? Então, para a gente começar, eu vou diminuir aqui um pouquinho o meu tamanho. Ótimo, vamos lá. O capítulo Suportemos é um belíssimo capítulo, né? Como muitos são. E o que eu achei mais interessante foi a gente começar pelo título dele, né? Então, vamos entender um pouco melhor o que esse título já nos traz quando a gente lê ele, né? De início, assim. Suportar, segundo o dicionário, é um verbo transitivo direto que tem duas acepções. A primeira delas é ter sobre ou contra si algo e não ceder, aguentar, resistir. Como a pilastra suporta a viga. Então aqui a gente tem o exemplo da pilastra suportando a viga que está lá em cima. A viga é algo que está em cima da pilastra, é algo pesado que faria ela ceder se ela não fosse forte o suficiente. Então, suportar é o que essa pilastra está fazendo. Ela está aguentando, ela está resistindo o peso que vem da construção da viga em cima, que está em cima dela. E na segunda acepção deles, eles trazem que é ser capaz de segurar ou carregar. Ainda bem dentro disso, né? Então, o burro suporta muita carga. Então, o fato da gente carregar, da gente suportar algo que vem em cima de nós, que tem um peso, isso é o suportar também. Tem alguns semelhantes aqui, como aguentar, arcar, aturar, comportar, manter. Interessante que eles colocaram padecer também. Passar e resistir. Beleza, então vamos levar aqui pra gente, dentro dessa metáfora já, esse momento que a gente tem aqui, que essa pilastra está suportando a viga. Beleza? Vamos lá então. Sabendo então o que esse título já nos remete, né, a esse momento de resistência, de aguentar algo, vamos ler o versículo bíblico inicial do capítulo. O versículo bíblico inicial deles foi retirado da carta de Tiago, do capítulo 1, versículo 4, que diz: Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita. O que isso quer dizer, né? Achei um pouco confuso quando eu li de primeira vez e resolvi buscar dentro da carta de Tiago o contexto, né, a referência do que estava acontecendo. Então, Tiago enviou essa carta para algumas tribos, algumas igrejas que estavam com algumas dissidências, né, que estavam com alguns probleminhas ali de ação dentro da igreja. Alguns se ligavam muito ainda aos ensinamentos, queriam muito a palavra, e outros já estavam indo mais para o lado da ação, queriam efetivamente fazer algo. Então eles começaram a ter rusgas, né, dentro dessas igrejas. E exatamente por isso que Tiago mandou essa carta. Então vamos ler o trechinho dela que remete a esse versículo. Então, Tiago, no capítulo 1, versículo de 1 a 5. O primeiro versículo, ele
ele traz a sua saudação inicial, né? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saudações, dando um oi para todo mundo. Meus irmãos, tende por grande alegria quando passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Olha que interessante. Então, esse versículo ele já trouxe para a gente o tema, né? Claro, o comentário de Emmanuel depois realmente vai vir em cima dele, mas aqui a gente já entende a essência. Tende por grande alegria as provações. Opa, nós aqui no mundo de provas e expiações faz completo sentido, né? Como são difíceis as nossas provações, inúmeras, e aqui ele já fala de cara, tende por alegria essas provações. São essas provações que operam a nossa paciência, que provam a nossa fé. Então, essas provas que nós fazemos aqui, esses testes que nós fazemos aqui, se nós temos a paciência de passar por eles, eles vão resultar também na prova da nossa fé. E é exatamente por isso que ele diz: tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, ele se remete nesse ponto específico aqui, que a paciência é a própria obra, que às vezes a gente se preocupa com o resultado final, com a fé final, mas que o suportar, a paciência do caminho até chegar lá é que é a verdadeira obra perfeita. E que se nós aprendemos a passar por esse caminho da forma como ele está orientando, nós chegaremos com uma obra já perfeita e aí sim seremos perfeitos. Então, que não nos preocupemos em ser perfeitos, mas em traçar um caminho paciente, que saberemos que chegaremos lá. E finaliza dizendo que: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, sem repreensão, e ser-lhe-á dada. Trazendo um pedi obtereis aqui, né, finalmente, porque ele sabe como é difícil para nós passar por essas provas. Ele mesmo passou por algumas grandes provas. Então, pedir a Deus não só a sabedoria, pedir a Deus a força, pedir a Deus a resignação necessária, compreendendo então esse contexto que Tiago nos trouxe aqui na sua carta, e sabendo que a gente vai falar um pouquinho sobre esse texto da paciência ser essa obra perfeita, né? Vamos continuar avaliando mais a fundo esse texto de Tiago, por meio agora do paciência. O que é essa paciência, então, que é essa obra perfeita? O que é isso que nós precisamos ter no nosso caminho? Nós, pilastras, suportando essa viga. Mas que pilastra nós temos que ser neste caminho, né? Aquela pilastra dura, ríspida, eu vou suportar isso aqui também, mas com muita raiva, ou aquela pilastra já um pouco mais centrada, um pouco mais tranquila. Que pilastra nós seremos para suportar as vigas que aparecem em nossas vidas? Vamos ver. Paciência, então, substantivo feminino, que diz da qualidade do que é paciente. É uma virtude que consiste em suportar, olha lá, dissabores e infelicidades, aqui as nossas provações. Resignação. Muito bem. Capacidade de persistir numa atividade difícil. O suportar é uma atividade difícil, né? Perseverança. Perseverança. Calma para esperar o que tarda. Calma. Olha só, que coisa bonita, né? E os semelhantes aqui embaixo também. Benevolência, calma, complacência, equilíbrio, mansidão, resignação. Como é bom ler isso tudo, né? Dá aquele quentinho no nosso coração, o caminho fica um pouco mais claro. O que eles estão dizendo aqui então? O que é suportar? O que é ser uma pilastra paciente durante esse tempo que nós temos aqui na Terra de provações? Ser uma pilastra paciente é ser uma pilastra resignada, perseverante, calma. E notem que interessante, ele falou feliz em algum momento? Porque o oposto da paciência não é a felicidade. Vamos ver um pouco sobre isso? Suportar, então, é ter resignação.
perseverança e calma em meio às provações. O oposto da paciência não é a felicidade, é a cólera. A resignação que nós temos que ter, a calma que nós temos que ter, elas não precisam ser necessariamente alegres. Nós estamos em dor, nós estamos sentindo dor, nós estamos passando por momentos inimagináveis muitas vezes. Ele não está nos pedindo para passar por isso com alegria, exultantes. Não, ele sabe como é difícil. O que eles estão pedindo é para que a gente evite o oposto da paciência, é para que a gente evite a cólera, evite a fúria, a braveza, o furor, o ímpeto, a ira, a irritação, o ódio, a raiva, o rancor, a violência. Tudo isso aqui é o oposto da paciência que Tiago nos orienta a ter nos momentos das provações. A gente entende hoje que existem provações que às vezes a gente nem imaginava que aconteceriam, como foi o exemplo da pandemia. E quais pilastras fomos nós na viga da pandemia, por exemplo? Nós fomos pilastras que desenvolvemos a fúria, a braveza, que desenvolvemos a irritação com a nossa família, que desenvolvemos o ódio ou a violência por estarmos confinados. Ou nós somos pilastras que, com calma, com resignação, passaram pelo momento do lockdown, passaram pelo momento de quarentena, fizeram a sua parte e agora, pouco a pouco, estão tentando retomar. Percebem a diferença? Não foi com alegria, por muitas vezes. Às vezes foi com muita tristeza, com muitas lágrimas, com perdas inestimáveis. Isso não é alegre, mas isso pode ser paciente, certo? Essa pequena reflexão, né, do versículo bíblico de Tiago foi para introduzir então o nosso tema. E agora vamos entrar no comentário de Emmanuel para ver o que mais que ele trouxe, o que ele acrescentou, né, a essa reflexão inicial de Tiago. Aqui, comentário de Emmanuel então. Ele inicia falando que detém-te um minuto no torvelinho das preocupações costumeiras e repara que deves o próprio equilíbrio à paciência divina, a sustentar-nos em cada instante da vida através de 1000 modos. Paciência divina conosco, que estamos aqui insistindo no erro, que estamos aqui apegados aos nossos vícios, aos nossos maus hábitos, a paciência divina de esperar o nosso tempo, de saber que a gente vai trilhar o caminho independente do tempo que a gente escolher para ele, de poder ser agora ou daqui a 2000 anos, como disse Jesus ao senador Públio. Essa paciência divina, então, nós não percebemos, mas é essa paciência de Deus de nos esperar que nos gera o nosso equilíbrio. Por quê? Porque nós temos o nosso tempo, nós podemos escolher o nosso tempo para trilhar esse caminho. Não tem ninguém apressando, não tem ninguém jogando a gente no fogo do inferno se a gente não fizer tudo em uma vida, não tem ninguém fazendo nenhum tipo de chantagem, nenhum Deus vingativo, não. O nosso equilíbrio das nossas escolhas vem exatamente por causa dessa paciência de Deus. Assim como a gente não percebe, mas por muitas vezes é Ele mesmo que fortifica a nossa pilastra de 1000 modos. Vamos pegar um exemplo espírita? A nossa espiritualidade amiga. Imaginem quantas vezes a espiritualidade amiga esteve ao nosso lado, fortalecendo essa pilastra, amparando essa pilastra, para que ela aguentasse o peso daquela viga. Muitas vezes. E assim como Emmanuel começa a nossa reflexão. Vamos lá continuar. Muita gente, talvez, em te fitando na ternura do recém-nato, duvidasse da tua capacidade de sobreviver para a existência terrestre. Mas Deus teve paciência contigo e conferiu-te o devotamento materno, que te ajudou a ativar as energias do próprio corpo. Olha que lindo esse exemplo. Emmanuel coloca aqui pra gente então. Lembra do recém-nascido?
Lembra quando você era aquele bebezinho que mal conseguia se virar, que não conseguia nem fazer as próprias necessidades, não sabia se alimentar, não sabia se higienizar, não sabia se comunicar, mas ainda assim, dentro de toda aquela dependência, de toda aquela fragilidade, existe a ternura do devotamento materno. E aqui materno a gente estende a todas aquelas pessoas que estão em volta desse bebê. Às vezes a mãe falta neste momento, mas sempre tem alguma outra pessoa, um pai, uma outra mãe, os tios, os avós, os irmãos. Sempre tem alguém que com devotamento auxilia esse bebê a crescer, a se desenvolver e aprender a seguir os próprios passos, aprender a se comunicar, aprender a se alimentar. E às vezes a gente olha para aquele bebê e fala: esse bebê não vai aguentar, ele é muito fraco, ele é muito frágil. E ele passa por todas aquelas provas, graças aos anjinhos que existem ali em volta dele. E continuando, ele traz um outro exemplo também para nós. Entendidos em psicologia, em te anotando a intempestividade infantil, provavelmente desconfiaram da tua possibilidade de alfabetização. Mas Deus teve paciência contigo e concedeu-te a heróica ternura de professores abnegados, que te abriram novos horizontes no campo da educação. Quando pensamos nesse exemplo, lembramos daquelas crianças, às vezes agitadas, às vezes impacientes com as lições, e que o nosso olhar para a criança, como pais, tios, amigos, é: meu Deus, essa criança não vai conseguir aprender a ler e a escrever. Ele é muito intempestivo, ele não para quieto, como que ele vai aprender a ler e a escrever? Mas Deus, com a sua paciência, coloca ali aqueles mestres e professores que com muita abnegação vai conseguir fazer essa criança seguir dentro do caminho da intelectualidade. Assim como todos nós passamos, que crianças fomos nós, né? Quem foram esses anjinhos também que nos auxiliaram a continuar a nossa comunicação na vida adulta. E um último exemplo que ele traz da nossa vida é: e a paciência do Senhor, cada dia, permite generosa que tales plantas inermes, que te assenhoreis do suor e do sangue dos animais, que te apropries das forças da natureza, e que te valhas indiscriminadamente do concurso dos semelhantes, para que te alimentes e medique, restaures e instruas. Olha só que legal. Ele finalizou mostrando que a gente viu lá no recém-nascido as necessidades que foram concedidas e a gente viu na criança também. Mas e hoje? O que você come vem da natureza. A nossa carne vem de animais que, pela paciência do Senhor, são disponibilizados para a nossa alimentação. As forças da natureza que usamos geram a nossa eletricidade. Olha só que legal, a nossa higiene é feita pela natureza. Indiscriminadamente, tudo que alimentamos, medicamos o nosso corpo, restauramos, instruamos o nosso corpo, tudo isso vem da natureza, vem por meio de pessoas que pegaram aquele alimento e transformaram em algo delicioso, veio por meio de pessoas que transformaram aquele tecido em uma roupa para nos vestir, por meio de pessoas que estão ali todos os dias gerando a energia para milhares de cidades, por meio da manutenção, do acompanhamento das grandes usinas. Como é lindo isso, né? Ele mostra pra gente que até hoje é essa paciência do Senhor. É esse suporte que ele dá para nossa pilastra, que nos faz suportar as vigas do dia a dia, em todos os aspectos da nossa vida. Desde quando nascemos extremamente necessitados, até hoje, que mesmo tendo muitas capacidades, ainda precisamos de muitos recursos para conseguir passar pelos nossos dias. E continuando a sua reflexão, ele traz: lembra-te então dessa paciência perfeita que te beneficia e cultiva a paciência para com os outros. O companheiro cuja aspereza te ofende
E o aprendiz cuja incipiência te irrita são irmãos que te rogam cooperação e entendimento. E quantos te caluniem ou apedrejem são doentes que te pedem simpatia e consolo. Mas para que colabores e compreendas, harmonizes e reconfortes, é necessário que a tolerância construtiva te alente os passos. Ele traçou um caminho muito bonito até aqui. Ele nos mostrou como a paciência de Deus e a paciência de todos que estão ao nosso redor nos fizeram chegar onde estamos hoje. E ele fala assim, toda essa paciência perfeita que te beneficiou, vamos tentar multiplicar ela para o próximo agora? Vamos tentar multiplicá-la para os pequenos, para os filhos, sobrinhos, netos? Vamos tentar multiplicar ela para aqueles que são grossos, ásperos, nos ofendem, ou que às vezes são tão pueris que nos irritam, ou que às vezes nos apedrejam, nos caluniam, mas que na verdade são doentes que precisam de auxílio também. Olha que belo! Ele mostrando que existe fluxo para tudo nessa vida, inclusive para a paciência. Que a paciência a gente tem ela em abundância. E quando nós chegamos na vida adulta, que ainda precisamos muito dela, mas que não percebemos, é o momento da gente retribuir para que ela continue caminhando aqui pela Terra. Que lindo, né? Esse ensinamento de Emmanuel. E ele traz mais um pouco. À frente dos óbices de todo gênero, guarda a paciência que ajuda. E diante dos ataques de toda ordem, cultiva a paciência que esquece. Escuda-te, pois, na paciência para com todos, sem jamais te esqueceres de que a alegria dos homens é a paciência de Deus. Ele traz esse aspecto maravilhoso da paciência, que ela ajuda, ela é ativa, essa paciência ativa, ela auxilia, ela transforma, ela constrói. E que a paciência passiva, quando você recebe algo que não te agrada, essa paciência passiva, ela faz você perdoar e esquecer. Que ela está nas duas frentes. E finaliza com essa frase que para mim foi o encanto final, que é: a nossa alegria existe pela paciência de Deus. Toda essa paciência de Deus em nos permitir crescer, se desenvolver, nos comunicar, nos alimentar, nos vestir, ter uma casa para onde morar, tudo isso que são as nossas pequenas alegrias nessa vida terrena, frente a tantas provações que a gente tem, essas pequenas alegrias, elas existem pela paciência de Deus. Pela paciência de Deus com nós, ainda infantis dentro do nosso caminho espiritual, ainda infantis dentro da nossa evolução, que estão aqui no mundo de provas e expiações, porque já espalharam muitas coisas ruins no passado. E Deus pacientemente, Ele não nos pune, Ele nos dá uma oportunidade de crescer e de retribuir essa oportunidade de crescimento que Ele está dando. Olha que alegria! Isso é a verdadeira alegria dentro da provação. É saber que nós estamos aqui pela paciência dele, pela bondade dele. Como não retribuir isso a um grande pai? Como não retribuir esse abraço amoroso a um pai que nos acolhe? E eu trouxe esses questionamentos aqui para a gente quase encerrar aqui a nossa reflexão. Quantas vezes na nossa vida nós fomos tolerados por pessoas? Quantas vezes nós fomos perdoados pelos nossos erros? Quantas vezes nós estivemos frágeis como aquele bebê e fomos cuidados? Quantas vezes tiveram paciência com as nossas imperfeições, com a nossa irritabilidade? Quantas vezes fomos suportados pela espiritualidade? A gente nem imagina essa. Quantas vezes foi a espiritualidade que esteve ali segurando as nossas pontas, que esteve ali segurando aquela rachadura da pilastra e recompôs ela. A gente nem imagina. E por Deus? Depois desse texto de Emmanuel ficou mais claro, né?
que por Deus é durante toda a nossa existência imortal. É a paciência de Deus que nos permite trilhar os nossos caminhos individualmente, dentro das nossas escolhas, dentro das nossas vontades. E por isso que eu encerro com uma proposição, porque quando a gente reflete sobre isso, fica aquele pontinho de incômodo, né? A gente pensa, poxa, a gente já foi tolerado tantas vezes, já fomos perdoados tanto, já fomos cuidados tantas vezes nessa vida, né? Então, vamos retribuir à vida tudo isso que ela nos concedeu? Vamos nos propor a exercer a paciência nas nossas provações? Vamos enxergar a forma de exercer a paciência, a forma de suportar com paciência as vigas? Vamos repensar qual pilastra estamos sendo e qual pilastra queremos ser? As provações são muitas e elas não acabam por aqui. Muitas mais virão. E é por isso que eu trouxe essa proposta final, para que a gente, e eu, principalmente, com os ouvidos mais próximos aqui da minha boca neste momento, para que a gente consiga internalizar que essa paciência de Deus nos permite estar aqui e que essa nossa paciência vai permitir que muitos também estejam. Vai fortalecer muitas pilastras que também estão precisando. Essa é a proposta prática e aqui eu vou encerrar a nossa reflexão, agradecendo imensamente por todos vocês que aqui estiveram com paciência, me ouvindo com paciência, me escutando, trazer esses comentários. Vamos fazer uma oração final, então, rogando a espiritualidade que tanto nos suporta, que tanto nos auxilia, ao nosso Pai Deus, nosso Paizinho querido, que com sua paciência perfeita nos permite estarmos aqui com mais uma chance nas nossas mãos. E vamos fazer um acordo, um tratado de fluxo da vida. Vamos dar fluxo para essa paciência que recebemos. Vamos estender essa paciência para aqueles que nos cercam, nas suas inúmeras imperfeições, erros, hábitos. Vamos cercar esse mundo de paciência para que todos consigam restaurar as suas pilastras e suportar a viga das provações que ainda iremos passar durante a nossa existência. Finalizamos agradecendo a oportunidade, em especial a Emmanuel, que nos trouxe esses comentários tão belos, e agradecendo a oportunidade da doutrina espírita de ser tão consolador e tão amável conosco. Que todos possam ser imensamente abençoados e que assim seja. Um abraço para todo mundo e até a próxima!